Olá, pessoas lindas, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina e eu vim aqui para falar com vocês um pouco sobre vinho. Essa bebida que é tão incrível e parece ter tão complexa, mas que não é. Primeiramente, o vinho ele é definido legalmente como produto da fermentação das uvas. Ou seja, abre parênteses. Cantinho do Vale não é vinho porque ele não é proveniente da fermentação de uvas. Se você quer chamar o Cantinho do Vale de vinho, tudo bem, sem problema nenhum. Você é livre para isso. Mas saiba que não é vinho porque ele não advém apenas da fermentação de vinho. Tanto é que ele está escrito que ele é um coquetel alcoólico. Então, fecha parênteses. Voltando ao vinho, essa fermentação do suco de uva, ela pode ser proveniente tanto das uvas finas quanto das uvas mesa, dando origem aos vinhos de mesa e aos vinhos finos. As uvas de mesa são aquelas que nós consumimos, então elas não são apropriadas completamente para a produção de vinho, por isso que elas dão origem a um vinho que é considerado de menor qualidade, que são os vinhos de mesa. Em contrapartida, as uvas finas, que são da espécie Vitis vinifera, elas são consideradas as uvas próprias para a produção de vinho, dando origem a vinhos que são mais encorpados, logo dando origem a vinhos finos, ou seja, vinhos de mesa e vinhos finos. Agora, se é suave, se ele é seco, outro assunto que está no meu vídeo lá aqui embaixo, se vocês quiserem assistir. Esse processo de fermentação, ele vai dar origem a 3 tipos de vinho: o vinho tinto, o vinho branco e o vinho rosé. Nós temos também os vinhos espumantes e os frisantes, que, se você quiser entender, tá no meu outro vídeo sobre champanhe. Nesse vídeo aqui, irei focar apenas na caracterização dos vinhos tintos, dos vinhos brancos e dos vinhos rosés. Eu quero trazer para vocês um parênteses, por que eu me interessei tanto pelo mundo dos vinhos, e a justificativa é porque eu encontro no vinho toda a razão pelo qual nós temos a ciência. Então, o vinho envolve a biologia, no caso da botânica da videira, ele envolve também a parte de geologia, que engloba também a astronomia, tudo no seu terroir. E também temos a parte química e física envolvida na fermentação da produção do vinho. Então, vamos aproveitar esse vídeo para esclarecer alguns termos que a gente encontra no mundo dos vinhos e que podem ser complicados, mas na verdade eles servem apenas para você entender melhor o que significa essa bebida que existe historicamente encantando o homem. Levando ao segundo motivo, então, o vinho ele é uma junção entre a maravilha da natureza, que é a produção da uva e o processo natural da fermentação, e a manipulação do homem. Então, no início, quando aconteceu a primeira fermentação sem querer do suco de uva, o ser humano acreditava que aquilo foi uma produção dos deuses. Por isso que o consumo do vinho, ele ficou por muito tempo vinculado à adoração de deuses e a festivais, achando que aquela fermentação era algo que foi presente dos céus. Hoje, felizmente, com o avanço da tecnologia e da ciência e do nosso conhecimento, sabemos que é um processo completamente manipulável. O aumento do conhecimento faz com que o sommelier consiga produzir vinhos cada vez mais incríveis, pois ele sabe quais os fatores que ele tem que mexer e alterar para poder consertar ou caracterizar melhor aquele vinho de acordo com o que ele havia imaginado, pensado e desejado. Voltando aos tipos de vinho, então. Iniciando na videira, na plantação, nós vamos ter o terroir. O que é esse termo que as pessoas escutam, mas não dá para traduzir? Terroir, ele é a junção entre o tipo de solo, clima e até mesmo a inclinação do terreno. Então, por mais que você tenha as mesmas uvas, você nunca vai ter o mesmo vinho, porque o terroir ele vai interferir diretamente na qualidade daquele produto. Então, se você teve um ano com mais chuvas, se você teve uma incidência maior de luz solar, se aquela plantação teve alguma geada, são fatores que vão influenciar diretamente no resultado final do vinho. Então, por mais que nós consigamos interferir no processo de fermentação e daí em diante para o resultado final, essa parte de terroir e contato com as chuvas é algo que ainda não conseguimos controlar. Então, é aí onde advém tantos vinhos também completamente diferentes.
E aí, depois que houve todo esse processo de plantação, a uva é colhida e levada para o processo de maceração. Uma curiosidade, acho que todo mundo já soube que antigamente se pisavam nas uvas para poder fazer a produção do vinho. E esse motivo pelo qual as pessoas pisavam é porque o peso do corpo distribuído nos pés faziam com que as uvas fossem amassadas, o suco liberado, mas de forma que esse suco ficasse equilibrado. Ou seja, tanto a casca quanto a semente, quanto os engaços das uvas, eles possuem taninos, que é uma propriedade que vai dar uma certa caracterização para o vinho. No entanto, a quantidade de tanino e a forma com que esse contato com a casca e os engaços do vinho, com o mosto, eles vão interferir diretamente se aquele vinho vai ser bom de ser consumido ou não. Então, uma pessoa com o peso do corpo dela, ao pisar nas uvas, ele faz com que esse suco liberado não seja ruim. Então, exatamente a massa do corpo em cima dos pés é perfeito para maceração. Hoje, nós temos esse processo mecanizado e temos os equipamentos necessários, mas ainda há alguns lugares que você pode fazer essa experiência de pisar em cima das uvas, que eu acho que deve ser interessante, mas estranho, não sei. Quem sabe um dia uma experiência. Se alguém já teve essa experiência, me conta, que eu sou curiosa para saber como que é a sensação. Mas voltando. Esse processo de colheita e maceração e o contato da casca com o mosto fazem parte da produção dos vinhos tintos, rosés e brancos. Porém, é essa etapa que vai diferenciar esses três vinhos. Então, por exemplo, eu tenho esse vinho francês, que ele, pela cor que vocês podem ver, é tinto. Ou seja, quanto mais tempo em contato com a casca durante o período de fermentação, mais intensa vai ser a cor do vinho. Além, é claro, do processo que vai se seguir depois de guarda desse vinho. Então, o primeiro passo é o quanto de contato com a casca aquele vinho vai ter, vai fazer com que a sua cor seja mais ou menos intensa. Vai ser aquele rubi, aquele vermelho mais forte. O vinho rosé, aqui temos um espumante brasileiro. Vocês podem ver que a cor dele é bem intensa. Essa cor, ela vai ser proveniente da quantidade de casca e o tempo de contato que o vinho vai ter. Então, o fruto da uva, ele é branco. E aí, dependendo da quantidade de casca que você tiver dentro daquele período de fermentação, vai fazer com que você tenha origem a vinhos um pouco mais intensos no rosé ou menos intensos. Então, não, o vinho rosé, ele não advém da mistura do vinho tinto com o vinho branco. Ele simplesmente é consequência do controle de quantidade de cascas e o tempo de fermentação em contato que aquele vinho vai ficar. E por fim, porém não menos importante, o vinho branco. Tenho aqui um vinho branco brasileiro, que eu ainda não experimentei, que é do Marcos James. Então, essa coloração clara, ela é não necessariamente advinda de uvas brancas. Então, como eu disse, toda uva é branca quando a gente retira a casca. Logo, para você ter um vinho branco, não necessariamente você precisa de uvas brancas para produzir ele. Você pode ter um vinho branco advindo de uvas tintas também. É só você retirar a casca antes de iniciar o processo de maceração e fermentação. E aí é onde a gente tem esses três tipos de vinhos fantásticos que, mesmo utilizando a mesma uva, vão variar de acordo com o terroir e com o método de produção de cada produtor, que vai fazer com que nós tenhamos tantos vinhos diferentes e fantásticos, com sabores tão próprios. Fica aqui a dica de você experimentar um vinho, encontrar o vinho que você mais gosta e não se limitar apenas aos vinhos tintos, pois os vinhos brancos e rosés também possuem suas características incríveis que vão te fazer muito bem, certo? E aí, bora viajar numa garrafa de vinho?